Quero agradecer aí o deputado Tito Barrichello, né? Cumprimentando ele, quero cumprimentar toda a mesa. Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui hoje. Eu fiz alguns rascunhos aqui para tentar ser breve, né, não ir tão além, porque senão eu vou repetir várias coisas que foram ditas aqui hoje, né? Mas alguns pontos são bem importantes, né, para a gente analisar. Antes de começar a fazer minha fala, eu vou falar na língua iorubá, tá? Para quem não sabe, a língua iorubá é a língua falada pelos povos sudaneses, né? Hoje é a língua ancestral da Nigéria, embora a língua comercial na Nigéria seja o inglês. Vamos lá. Olóòníọ̀ ọmọbẹ́ni bàbá mi máa jẹ́ àfẹ́ òkè òrìṣà ìbéèrè. Àwa ni ọmọbẹ́ni ènìyàn dúdú ọ̀rẹ́ mi máa jẹ́ àkàn ọmọfẹ́ ọmọba mi òrìṣà ìbéèrè. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que quando Deus toca o meu coração, Ele diz que ninguém aqui é tão importante enquanto todos nós juntos. Agora deixa eu dar continuidade. Eu anotei ali, ó, 1888, 13 de maio de 1888. Eu acredito que essa data seja histórica, principalmente para o povo preto que está aqui hoje, né? É para o Brasil inteiro, mas mais para o povo preto. Faz 135 anos agora, sábado, 135 anos da abolição da escravidão, né? A grande questão não foi o dia 13, a questão foi o dia 14, né? Porque o dia 13 nós fomos libertos, dia 14 não tinha para onde irmos. Não tinha para onde ir, não tinha emprego, não tinha casa, não tinha moradia, não tinha direção. O que restou foi ocupar os becos e vielas, lugares onde ninguém poderia alcançar, lugares escusos da sociedade. Hoje nós chamamos de comunidade, mas eu gosto da palavra favela, porque a favela me remete resistência e enfrentamento, né? Hoje a gente fala de enfrentamento. Eu sou um jovem de comunidade, fui criado em comunidade, graças aos terreiros, graças às igrejas, tanto católica como protestante, porque na comunidade onde eu fui criado, nós íamos em tudo, principalmente onde tinha comida, que era uma maravilha, né? Eu adorava o professor Antônio Damião, mas também adorava aquelas palestras longas na Igreja Batista, que depois tinha comida pra caramba e era bom de assistir, né? Então, quando chegava lá, a gente sentava várias vezes, levantava, e eu lembro que o pastor cantava: eu sou uma florzinha de Jesus. E eu levantava a mão na alegria, ficava olhando para o pastel na mesa. Então eu dizia: o que ele mandar fazer, eu vou fazer, porque eu não vou sair daqui se levar um pastel para casa. Ou seja, não era só comer, né? Isso é a coletividade, né? É comer e levar para casa para os irmãos. Ok. Então, quando eu faço essa fala, e fico bem à vontade de fazer essa fala, e quero envolver vocês com essa coisa desse Brasil, esse Brasil peculiar, esse Brasil gigante, esse Brasil com tantas culturas, tantas tradições, né? Eu sou casado com uma gaúcha que está ali, uma gaúcha que às vezes acho que me bate, eu não quero pronunciar ela, que tem muito derrubado, né? Não tem problema. Mas a gente sempre trabalhou isso dentro de casa. Eu tenho algo bem legal para dizer para vocês. O meu avô, o senhor José Francisco, era pastor da Igreja Batista da Tijuca. Minha avó, Lucília Garcia Santos de Almeida, era Ialorixá do Candomblé da Bahia, filha do saudoso pai de santo Procópio do Ocujovi, que criou a feijoada dentro das religiões batizadas africanas. Então, eu nasci, né, eu ia para a igreja com meu avô e ia também para o terreiro. Meu avô era padeiro, né, capixaba, e eu sempre perguntava: avô, onde que Deus está? Onde que Deus está mais presente? Aqui ou lá? E ele dizia: Deus está onde você decidir. Você que tem que interpretar Deus. Deus está aqui, Deus está lá, cada um interpreta Deus da sua maneira. E que bom que eu tive um homem desse na minha vida, que bom que eu tive um avô desse na minha vida, que me ensinou a crescer, vencer o preconceito, vencer a dificuldade, vencer toda a adversidade que vai aparecer na vida da gente todo o tempo. E o meu avô dizia: se tu encontrar uma pedra no teu caminho, pula ela, quebra ela, dá
dá a volta, mas não para. Não para. Se alguém falar da sua cor de pele, siga e não pare. Se você tem um objetivo, siga e não pare. Não é porque você nasceu na comunidade que você tem que morrer na comunidade. Mas se você escolher morrer na comunidade, tem que ser por sua escolha, não por uma necessidade. Então, quando a gente diz, pô, viver numa comunidade, porque eu quero viver na comunidade, eu me reconheço na comunidade, é uma bênção. Mas quando eu vivo na comunidade porque eu não consigo pagar outro lugar para ir, aí é um problema. Aí eu tenho um grande problema, porque eu estou escravizado nesse espaço. E eu faço parte de um espaço que eu não escolhi estar. Mas as minhas condições financeiras me permitem estar só ali. Então eu digo que a questão da escolha é algo extremamente importante. Né? Então, quando eu venho aqui, eu falo, cara, é um espaço. Abriu a porta, coloca o pé, não deixa essa porta fechada. Então, eu não vou estar aqui para falar de questão de direita ou esquerda, eu estou aqui pela oportunidade. E a oportunidade é que faz toda a diferença. Quando a gente fala de iguais, a gente tem que mostrar para as pessoas que é possível ser iguais. Só consegue levantar para ensinar aquele que um dia sentou para aprender. Não existe outra forma. A questão que o doutor trouxe sobre as penitenciárias é algo que a gente tem que pensar bem nisso, doutor. Pensar muito com clareza. Porque por conta disso e por conta de pessoas não preparadas, porque eu tenho uma filosofia comigo, nunca é a religião. Essa é a filosofia do Pai Jorge Banazan. Nunca é a religião, sempre é as pessoas. São pessoas que têm um coração amargurado, pessoas que são infelizes, pessoas que têm alguma patologia mental, são pessoas. Religião, nenhuma religião prega o mal para ninguém. Se aquela pessoa está vestida de uma religião e está pregando o mal, é aquela pessoa que é um problema para aquela religião. Não é a religião que é um problema para aquela pessoa. E a gente tem que entender isso. Está na pessoa, não está na religião. Né? Então tem pessoas que vão para dentro das penitenciárias, fazer essas pregações, e o que acontece? Eles acabam levando uma visão muito negativa. Hoje nós temos várias comunidades no Rio de Janeiro, principalmente em Duque de Caxias, tá? Que tem muitos terreiros que foram expulsos da comunidade por conta de algumas facções, como a facção de Israel, que não é novidade nenhuma, está nos jornais. Né? A facção é uma coisa que me deixa um pouco confuso. Como é que pode ter uma facção de Israel? São evangélicos que estão fazendo um comércio diferente. A gente não se aprofundar, que não é o tema. Mas, enfim, estão expulsando terreiros, babalorixás, e o pior, não se pode nem colocar no varal uma roupa branca. Não pode colocar no varal uma roupa branca, tá? Porque são soldados de Deus, né? Que são aquela facção que está naquele local. Então isso acontece como, doutor? Acontece com pessoas despreparadas, pessoas mal intencionadas, pessoas que não estão representando a Deus, elas estão representando a elas mesmas, com outros objetivos que a gente também não sabe qual é, também não é o caso. Então é só isso que eu queria colocar isso, até para a gente poder repensar isso. Tá? Se vocês colocarem na tribuna, aí, quando você estiver em casa, coloca assim, intolerância religiosa em Colombo. Vai aparecer a minha casa, vai aparecer a minha pessoa. Né? E vocês vão estar vendo ali, que até eu deixei aqui, teve algumas frases. A intolerância não me incomoda, de forma alguma. A gente tem que trabalhar isso e evoluir. Né? Só consegue combater a intolerância com a evolução humana. O ser humano tem que evoluir para compreender isso. Compreender o outro não é algo fácil. Olhar para si mesmo e descobrir que nós temos um monte de problema que nós temos que resolver, não é fácil. Tem que encarar isso. Por isso, quando a doutora delegada falou, gente, não é fácil falar isso, pode acreditar que ela está rompendo uma barreira. Não é fácil falar isso, não é fácil assumir isso. E não é mesmo. Falar da gente não é fácil falar dos outros. Falar dos outros a gente fala com alegria, né? Mas falar das coisas da gente não é fácil. Não é fácil para ninguém. Assumir nossos erros, né? Dizer que você tem uma empresa e ela não está dando certo, eu falo isso porque eu tenho 5 empresas. Né? Então eu tenho 5 empresas, todas 5 funcionando, todas 5 gerando renda. Fico aqui no Batel, na Vicente Machado, 752. Quem quiser tomar um café comigo, é o melhor café daqui
do Paraná, porque vem do interior do Paraná esse café, né? E eu também trabalho com importação e exportação, já aproveito fazer propaganda. A gente não pode perder a oportunidade. Entendeu? Então, para a gente chegar ao denominador comum e compreender isso, quando eu falei, não é fácil falar da gente. Por isso a gente pontua o outro. Se eu vou para a igreja sem resolver quem eu sou, eu estou levando um grande problema para o pastor, para o pai de santo, o rabino, porque é uma pessoa que não se compreende e ela quer jogar todo o fardo dela nas costas do pastor, e Deus não vai poder responder isso. Porque Ele deu livre-arbítrio, Ele te deu o direito de vir, e você vai ter que se descobrir para ser um bem, senão você vai ser um mal. Um mal para os outros e um mal para você mesmo. Então a reflexão tem que fazer diariamente. Acordar de manhã, olhar e dizer, o que eu quero nesse dia de hoje? O que eu quero fazer hoje? Esse é a organização que a gente faz de manhã, né? E aí sim eu encontro Deus. Quando a doutora falou sobre a questão do satanismo, é uma questão confusa, né? E também ela está envolvida dentro das religiões matriz africanas e não tem nada a ver com o nosso princípio ancestral. Religião africana se relaciona com positivo e negativo. Tudo é natureza. Nós rezamos para água doce, para água salgada, né? Nós pedimos, nós não esperamos que saia uma mulher negra linda de dentro da água. É a própria natureza que nos acolhe, é cultuar o rio que vai me fazer bem. O rio é Oxum, eu chamo o rio de Oxum, eu chamo o mar de Iemanjá, sabe? Eu chamo... Não quero ver isso, eu mostro você. Agora eu estou me empolgando, você vem com esse papelzinho, pô, você quer me trazer um cafezinho? Que isso? Então, eu vou finalizar. Mas a gente, só para falar de uma forma clara, tem muitas coisas que não tem a ver com a gente. As pessoas estão colocando o nosso fardo, estão colocando na nossa mesa e não tem a ver com a gente. Cultura africana se relaciona com uma grande questão. Nós não colocamos dejetos de animais nas ruas, porque nós matamos sim, mas comemos. Fala assim, deu certo, hein? Porra! Obrigado, meu rei, estou apaixonado por você. Se não fosse casado, eu ia ficar velho. Então, mas assim, importante dizer isso para vocês aqui, que é uma grande parte do nosso preconceito quanto à nossa tradição, a gente não vai colocar galinha na rua porque nós não somos tolos. Tudo que Deus nos deu, a gente come, e a gente come bem. Se você for numa festa de santo, no final, se você ficar pro final, vai comer xinchinha, acarajé, vatapá, monguzá, e vai comer com satisfação. Tá? Então, existem pessoas despreparadas. E eu disse, no meio da fala, eu disse o seguinte: não são religiões, são pessoas. São adeptos que frequentam com as religiões, e é um problema para todos nós. Nós também temos problemas para ser resolvidos. Agora entendem, na cultura do bar tem uma frase que chama Orumpa Unje. Sabe o que quer dizer isso? Nós matamos e comemos. Nós temos uma divindade chamada Oxóssi, é o guardião da fauna e da flora. Ele não permite que ninguém casse se não for para comer. Obrigado.